Tá precisando desenvolver o seu próprio template e não sabe por onde começar? Então fica comigo nesse vídeo até o final, que eu vou te passar um passo a passo e um checklist para se organizar e entender cada etapa desse processo. O que é um template, então, pessoal? Um template é um arquivo base com os padrões de trabalho de vocês. Esse arquivo base vai auxiliar vocês a iniciar um projeto com mais agilidade e ter mais produtividade nesse trabalho, onde vocês não vão precisar ficar fazendo configurações e colocando as preferências de vocês dentro desse arquivo, porque já vai estar salvo lá dentro. Vocês vão precisar apenas modelar o projeto novo. O que você precisa saber sobre um template? Não existe uma fórmula mágica de template e ele está sempre em construção. Não tem como alguém saber os padrões de vocês de projeto. Vocês vão precisar realmente sentar, se organizar e fazer esse template. Mas como eu sei que é um pouco difícil para vocês conseguir tirar esse tempo e muitas vezes acabar tendo que aprender algumas coisas para fazer essa organização e criar o template, eu resolvi fazer um vídeo para ajudar vocês. Então, como é que vai ser esse vídeo? Eu vou fazer um template para mim e vocês vão fazer junto comigo o template de vocês. Claro que vai ter etapas que eu vou ter que passar o vídeo mais rápido, mas vocês vão pausar e fazer a parte de vocês, né? Porque eu não tenho como saber o que vocês têm no projeto de vocês. E para contribuir ainda mais na organização de vocês, eu disponibilizei aqui na descrição um link com este PDF, com checklist, com cada etapa para a criação desse template, o que precisa ter num template, né? Então aqui tem um checklist que vocês vão poder dando um check conforme vocês vão avançando no template de vocês. E quem quiser ainda mais organização, algo mais personalizado para vocês, eu criei um template no Trello. O Trello é um site de organização pessoal, onde você consegue criar tarefas e para você organizar essas tarefas. Então, eu vou mostrar um pouco aqui para vocês, está passando aqui para vocês verem como é esse template. Então, vocês também vão poder baixar aqui na descrição desse vídeo. Então, baixem, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês com este passo a passo, com essas etapas que a gente vai fazer agora. Vamos começar então, pessoal. Abram algum projeto de vocês que vocês tenham mais atualizado ou o último projeto que vocês tenham feito. E a partir dele, então, nós vamos começar a salvar as nossas configurações para criar o nosso template. Eu vou passar com vocês, então, um por um daqueles itens do checklist. Então, vocês podem baixar o checklist para acompanhar junto comigo, ou se vocês querem utilizar o Trello, eu vou utilizar o Trello, que eu vou deixar aqui do ladinho para eu conseguir me organizar. Quem também tiver interesse em utilizar o Trello para fazer a sua organização, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com a explicação de como adquirir ele e como ele funciona. Então vamos lá, vamos começar. Eu vou começar aqui pelo primeiro item, que é favoritar então todos os elementos e pontos de vista e documentações do meu projeto. Vou passar aqui para em andamento e vou abrir ele para ver aqui cada item que eu tenho que organizar. Então, vou começar aqui pelas minhas paredes. Então, a gente pode ver que já nos favoritos de paredes, se a gente clica na flechinha ali, a gente consegue ver. Se vocês, então, utilizaram alguma parede que vocês têm com maior detalhe, uma parede composta, de reboco, tijolo, uma parede para piscina, com um detalhe de composto também. Então, vocês conseguem também salvar um favorito. Então, eu vou salvar uma parede aqui que eu utilizo por padrão para começar um projeto como favorita, que tem uma superfície branca e que ela tem a altura de piso a piso. Então, eu vou dar um Ctrl T na definição dessa parede. Então, qualquer parede que vocês tenham aí diferenciada ou de início padrão, né, que vocês utilizam, podem salvá-la como favorito. Entrei nessa estrelinha, que eu posso clicar nela e clicar aqui embaixo em salvar o novo favorito. Eu posso dar um nome para esse favorito. Como nós vamos começar a trabalhar com os favoritos, nós podemos também abrir a janela de favoritos para nos auxiliar melhor nessa organização. A gente abre essa janela aqui em Janelas, Paletas, Favoritos.
A gente pode até anexar essa barrinha aqui do lado para ficar mais fácil de visualizar. Então aqui aparece todos os favoritos do meu arquivo. Então a gente pode ver que a gente já tem aqui uns favoritos organizados em pastas, objetos. Então eu poderia também organizar em pastas, clicando aqui e criando uma nova pasta, favoritos de parede. Então vocês podem ir se organizando como vocês acharem melhor. No caso da parede, eu não vou salvar em pastas, vou deixar ela aqui no geral mesmo. Beleza, para minhas paredes eu já favoritei o que eu precisava. Se vocês têm mais paredes para favoritar, pausem o vídeo, favoritem as de vocês e depois continuem o vídeo aqui comigo. Eu vou passar aqui para o próximo item, já posso até dar um check aqui nessa minha parede. Vou passar para o próximo item, que são lajes. Eu tenho aqui essa laje composta, de laje mais madeira. Então vou dar um mais aqui. Eu vou botar 20 centímetros, que é a espessura para eu saber. Então, estando aqui na pasta de favoritos, eu vou adicionando aqui novos favoritos. Eles automaticamente vão ficar vinculados ao elemento, mesmo que eu não organize em pastas e deixe na pasta geral de favoritos. Eu tenho aqui lajes criadas também de floreiras e cobertura plana. Então também vou salvar elas. Eu fiz uma composição de laje, fiz algum outro favorito que eu gostei, que eu costumo utilizar bastante em outro arquivo. E agora, como é que eu trago esse favorito aqui para dentro deste arquivo que eu estou criando o template? Você vai ter que entrar nesse arquivo que você criou, esse favorito, e exportar ele para o seu computador. Digamos que eu estou no arquivo de origem que eu criei esse favorito que eu quero exportar. Eu vou selecionar o favorito dentro da paleta de favoritos. Vou vir aqui nessa engrenagem e vou clicar aqui em importar e exportar. Aqui então, ele me dá a opção de importar, que não é o caso agora. Primeiro eu vou exportar um favorito para o meu computador. Então eu venho para essa parte aqui de exportar para. Daí eu vou exportar um arquivo PRF e vou selecionar essa opção aqui, ó, apenas o favorito selecionado. Então eu seleciono o favorito que eu quero e deixo habilitado essa caixinha. E clico aqui em exportar. Daí eu salvo esse favorito no meu computador. Beleza, tá salvo lá no meu computador esse favorito que eu criei em outro arquivo. Agora eu quero trazer ele para esse template que eu estou criando. Vou deixar tudo junto num mesmo arquivo só. Estou aqui no meu template e quero importar aquele favorito. Agora sim, eu também de novo na minha paleta de favoritos, na engrenagem, importar e exportar. Agora sim eu utilizo essa primeira parte de importar. Eu vou importar então do arquivo um projeto PRF, que foi o que eu salvei antes. Vou clicar em importar, vou procurar na pastinha o favorito que eu quero importar. Selecionei o arquivo que eu quero importar e clico em abrir. Ele vai abrir essa janelinha e a gente clica novamente em importar. Assim eu trago então um outro objeto, outro elemento que eu tinha favoritado em outro arquivo, que não esse que eu estou criando o template. E estou importando ele então para o meu template. Outra coisa que o pessoal gosta de fazer é deixar à mostra aqui na nossa área de trabalho esses favoritos, para ficar mais fácil de visualizar. Tem gente que faz isso já lá no AutoCAD, né? Tem esse costume de deixar uma amostragem aqui desses favoritos, para ficar mais fácil também de utilizar e não ter que ficar abrindo aqui a janelinha do favorito. Então, por exemplo, assim, eu salvei esses favoritos de laje. Eu vou pegar eles e vou colocar eles aqui, fazer uma amostrinha. Assim eu consigo ir lá no 3D e visualizar eles, né? Como são cada um desses meus favoritos. E posso usar o Alt para copiar os parâmetros e iniciar o projeto com aquele padrão, né? Nesse exemplo que eu estou fazendo aqui com vocês, eu não vou fazer isso porque senão vai demorar muito. Então, se vocês quiserem, vocês podem fazer nessas amostragens.
Eu, no caso, eu vou só salvar os favoritos e mostrar para vocês de forma mais ampla. Isso é uma opção bem individual de cada um. Vou passar aqui para o meu próximo, que são as vigas. O que eu costumo utilizar de favorito de viga, que eu tenho disponível aqui nesse meu arquivo, são as capas de muro, essas pingadeiras. Então tudo eu já posso também deixar salvo. Se vocês estão criando o seu template de interiores, né, normalmente vocês vão ter também vigas segmentadas de mobiliários. Então vocês podem criar pastinhas, talvez fique mais fácil de se organizar. Eu tenho essa viga que eu utilizo também como perfil LED. Vão pausando aí, pessoal, fazendo com calma. E aproveitem a pausa para curtir o vídeo. Eu tô ajudando vocês, eu quero que vocês me ajudem também. Eu deixei aqui no Trello algumas sugestões, né, para não esquecer. Se tem alguma opção de forros, também de prateleiras. Muito importante, pessoal, procurem salvar os favoritos de vocês já com as propriedades definidas, né? Com os IDs corretos, todas as informações que vocês querem puxar depois para detalhamento dos cortes, das plantas, né? Vou passar para o próximo, então, aqui, pilares. Se eu tenho algum tipo de pilar padrão, alguma sapata, talvez que eu tenha criado. Coberturas, tipo de cobertura, suas propriedades. Posso salvar já uma rampa também, por exemplo. Eu tenho esse telhado aqui por enquanto. Tirem um tempo agora para criar outros telhados, né? Com outras configurações. Esse aqui, por exemplo, eu tenho ele aqui configurado como, nas propriedades dele, como um tipo de telha trapezoidal. Depois eu tenho outras opções, cerâmico, fibrocimento. Então posso deixar coerente a superfície dele em 3D, a textura dele em planta, essas propriedades dele, a inclinação dele, tudo deixar coerente com o tipo da telha, né? Com o tipo de telhado, com o tipo de informação que eu vou querer retirar depois. Deixem tudo já configurados e aí então salvem como favorito. Esse aqui, por exemplo, está configurado como telha trapezoidal. Posso fazer uma cópia dele aqui pro lado. Como nesse meu projeto aqui eu não estou usando as outras coberturas, mas eu sei que eu costumo utilizar as outras coberturas também, eu posso configurar ele aqui então para ser também uma telha cerâmica e vou alterar aqui as configurações dele para telha cerâmica. Pronto, criei um padrão que eu normalmente utilizo também. Então, em vez de eu ir lá no outro projeto, abrir ele, exportar e importar, como é uma coisa fácil que eu posso configurar aqui, já configurei aqui e já vou salvar também como favorito. Lembrando, pessoal, que este vídeo é para ajudar vocês a se organizar no template de vocês e mostrar como é esse passo a passo. Não é um vídeo para ensinar vocês a como modelar ou como funciona cada ferramenta. Estou mostrando o geral de organização para vocês. Beleza. Coberturas, check. Escada. Eu tenho um padrão aqui que eu utilizei. Vou salvar e tá ok minha escada. Guarda-corpo. Eu criei aqui um guarda-corpo personalizado de vidro. Então eu vou salvar ele também. Se vocês têm então em outros projetos, tragam para cá e salvem também como favorito. Próximo item, parede cortina. Então, parede cortina, se vocês costumam utilizar ela para pergolados, revestimentos, gradis, painéis ripados, mobiliários. Então, vão explorando aí os arquivos de vocês e salvando esses padrões de parede cortina como favorito. O que eu tenho aqui neste projeto de favorito é o painel ripado. Se vocês têm, pessoal, curiosidade, alguma coisa que vocês estão vendo aqui no meu projeto, que vocês querem aprender a modelar e a aprender como funciona a ferramenta, deixem nos comentários. Daí eu faço um vídeo específico para isso, né, para ensinar vocês como mexer na ferramenta em si. Parede cortina, check. Portas. Então as portas também é importante a gente salvar como favorito, pra gente não precisar ficar refazendo marcadores, né?
Vou salvar essa minha porta ripada. Lembrando que as portas também deixam organizadinho as propriedades dela, o material que ela é construído, o tipo de abertura. Ó, deixem tudo aqui configuradinho nas propriedades também, para depois poder retirar essas informações do projeto. Podem fazer uma versão preta, uma versão branca. Eu tô agilizando aqui, pessoal, para esse vídeo não ficar gigantesco. Então vamos pausando aí, vamos fazendo com calma e vão me acompanhando no checklist. Vou partir para as janelas agora. Vamos lá, partir para o próximo, zonas. Não me abandone, pessoal. Não me deixe passando trabalho aqui sozinha. Vamos lá. As zonas, então, eu posso ver o que eu quero apresentar nos meus ambientes, né? Se eu costumo apresentar o pé direito, o piso. Então, eu posso fazer uma zona para piso porcelanato, posso fazer uma zona para piso cerâmico, posso fazer uma zona para piso de madeira, piso laminado, uma zona mais simplificada, que vai mostrar só a área e o nome. Então, vão salvando o que vocês costumam utilizar. As zonas, por exemplo, também para área permeável, ou zona para área construída. Malha. A malha eu vou salvar essa com um padrão de representação que eu costumo utilizar nos meus projetos, com essa trama verde. Objetos, pessoal. Temos bastante objetos que a gente gosta de utilizar, né? Não vamos perder tempo pensando em qual objeto. Vamos escolher um objeto que é mais bonitinho, que é mais aceitável para o 3D e tanto para o 2D, que vai nos ajudar na parte da organização do nosso layout, né? Então, por exemplo, se eu costumo utilizar esse padrão aqui de bancada, ó, ela já tá com um padrãozinho bonitinho que eu posso utilizar em todos os meus banheiros como padrão. Então, vou salvar ela como favorito também. Lembrando que a gente já tem algumas pastas aqui de favoritos de mobiliários, então posso salvar aqui dentro, ó. Fixo sanitário, banheiro. Então, eu vou salvar dentro dessa pasta mesmo. Se vocês quiserem, vocês podem deletar esses favoritos que o ArchiCAD já tem criado, né? É só clicar neles e clicar em apagar favorito da pasta. Eu vou adicionar, então, aqui esse lavatório. Cozinha, eu costumo representar com esse layout de cozinha. Então eu já salvo ele também com um padrão estético mais agradável. Vamos ver aqui como é que ele tá no 3D. Ó, ele tá bem simplificadinho e aceitável, então eu também vou salvar ele. Vocês têm layouts também que vocês podem salvar ele com layouts padrões também de cozinhas, né? Em U, com ilha, sem ilha, layout reto. Então, podem salvar esse mesmo objeto de várias formas também. Aqui eu tenho uma bancada de café. Ó. Posso salvar essa bancada, posso salvar essas cadeiras. A mesa de jantar, podem salvar um padrão estético que agrade mais vocês. E salvar ela com vários tamanhos também, para 8 lugares, 6 lugares, 4 lugares. Já deixem pronto, não percam tempo mudando dimensão. Se colocaram o mobiliário numa pasta errada, é só pegar o mobiliário aqui e arrastar para a pasta certa. Ó. Acabei colocando no lugar errado. As árvores, pessoal, lembrem de salvar as folhagens já configuradas,
Vocês não tem que ficar configurando, porque a árvore, às vezes do ArchiCAD, ela vem muito grande, né? Então a gente pode configurar ela para ser menorzinho, então eu vou botar aqui arbusto. Lembrando que tudo isso então vai ficar disponível aqui do ladinho nos objetos, ó. A gente consegue acessar por aqui e aqui aparece a pastinha, ó. Posso clicar aqui e mudar de pastinha, posso subir e ver as outras pastinhas que tem disponível. Então a gente consegue acessar com facilidade quando a gente estiver criando, né, dessa forma. Objetos ok, luminárias. Vocês costumam utilizar alguma luminária do ArchiCAD? Eu costumo utilizar, por exemplo, os painéis LED, os spots. Feito, terminamos os favoritos dos elementos 3D. Agora nós vamos para os favoritos dos pontos de vista, que são as nossas elevações, os nossos cortes, as folhas de trabalho. Aqui estão nossos pontos de vista. Então, se vocês já têm cortes criados que estão configurados como vocês costumam demonstrar os cortes, então o meu já está configuradinho aqui certinho, com o plano distante ativado, sem mostrar achuras vetoriais, com essa configuração de mostrar as tramas em corte dos elementos. Então, se vocês têm o padrão de vocês, salvem também então os cortes como favorito. Seleciono meu marcador de corte e novamente venho em salvar favorito, corte A. Então já vai ficar salvo o marcador e as configurações técnicas desse corte. Elevações, então também eu já tenho minha elevação configurada de fachada. Essa fachada que eu tenho aqui, então, ela está com o padrão de plano distante ativo e com as superfícies coloridas. Então eu posso salvar essa minha fachada, um favorito, humanizada, e posso alterar, criar uma outra fachada. Vou dar um Ctrl T aqui nessa fachada e alterar para os padrões de fachada técnica, que é a superfície uniforme branca. E daí eu deixo salvo também essa opção de fachada técnica. Marcador de detalhe, pessoal. Se vocês têm um padrão também de como identificar o detalhe, podem salvar também como favorito. Documentação, pessoal. Cada um tem o seu padrão de cota, de cor de cota, se ele tem a linha de chamada, se não tem, qual é o marcadorzinho, se é uma bolinha, se é um tracinho, qual a fonte dessa cota. Então também salvem essa cota como favorito. Rótulos, pessoal. Os rótulos que a gente identifica os elementos, se vocês utilizam um texto automático de ID, se vocês utilizam um texto automático puxando as informações das esquadrias, puxando as informações das paredes, puxando informações do telhado, informações específicas, vão salvando estes rótulos também como favoritos. Nesse caso aqui ele está puxando a informação de ID, então eu posso salvar esse rótulo com o meu padrão de linha de chamada, que é uma bolinha. Vou salvar ele como favorito. Outros rótulos que costumamos utilizar. O rótulo que identifica o ambiente no corte, né, a zona. Ok. Linhas, se vocês têm algum padrão de linhas, eu costumo utilizar, por exemplo, uma linha personalizada das setas, que eu deixo as setas mais espaçadas. Eu uso tanto para caimento de calhas, quanto para inclinação de tubulações. Então também posso pegar essa linha e favoritar ela. Se vocês têm algum outro favorito de linha, por exemplo, de recuo, né? Se vocês costumam representar o recuo
o recuo de ajardinamento com uma linha tracejada vermelha, salvem essa linha. Se vocês costumam representar o perfil natural do terreno com uma determinada linha, salvem esse favorito de linha. Pronto, terminei a parte de favoritos dos elementos. Vou fechar aqui por favorito para os concluídos. Agora vou para a parte aqui dos filtros de visualização. Então, escalas, se eu tenho alguma escala padrão que eu costumo utilizar. Aqui, por exemplo, eu já tenho setado aqui a 1 para 75, 1 para 250, são escalas personalizadas, então já está ok aqui. Isso aqui nos vegetais, nas combinações de vegetais. Eu, por exemplo, deixei aqui para vocês até no Trello algumas opções que eu costumo utilizar. Eu tenho vegetais personalizados, como cota de esgoto, cota de implantação, cota de estudo preliminar, paisagismo 2D, paisagismo 3D. Então verifique se nos outros projetos eles acabaram criando outros vegetais e adicionem ele aqui também. As combinações de vegetais, eu costumo ter combinação de vegetal para projeto complementar elétrico, para projeto complementar hidrossanitário. Eu autorizo as combinações de vegetais para corte e elevação, para estudo preliminar em planta, né, mostrando os eletrodomésticos e a planta do projeto legal não mostrando os eletrodomésticos, apenas os fixos e sanitários. Então verifiquem também as combinações de vegetais que vocês têm salvo neste arquivo, ou se vocês costumam utilizar outros. Por exemplo, eu também tenho aqui uma combinação de vegetais para planta humanizada. Então vão incluindo aqui neste arquivo. Canetas, pessoal. Se vocês costumam utilizar algum outro padrão de espessura de canetas, de cor de canetas, por exemplo, nos objetos eu costumo deixar eles cinza já por padrão dentro das canetas, que eu não preciso ficar inserindo objetos e trocando a caneta deles, porque eu gosto de representar eles sempre na cor cinza. Então eu já deixo isso no meu padrão de conjunto de canetas. Próximo que eu tenho aqui é a OVM. Eu costumo personalizar algumas coisas na OVM, como por exemplo no modelos 3D eu desativo as linhas de abertura e deixo habilitado as maçanetas. Nas plantas eu costumo deixar a parede cortina sempre no modo completo. Então cuidem se esses padrões de vocês também estão atualizados. Para implantação, normalmente algumas coisas são mais simplificadas. Deixem no padrão de vocês. Depois, sobreposições gráficas. Eu também tenho algumas sobreposições gráficas padrão que eu vou deixar salvo aqui nesse meu template. Por exemplo, tenho sobreposições gráficas de projeto complementar, para planta de forros, para planta humanizada, para dar profundidade na minha planta, também tem uma sobreposição gráfica para isso. Se vocês costumam fazer diagramas ou representações que tenham alguma representação gráfica diferente. Depois nós temos o nosso filtro de renovação, que tem pessoas que utilizam um padrão diferente do que do ArchiCAD em relação às cores. Então vocês podem já deixar no padrão de vocês de cores, quanto a construir e demolir, né? Se vocês não querem utilizar o amarelo e o vermelho, já deixem no padrão de vocês. Nós costumamos também utilizar opções de layouts diferentes. Então eu tenho aqui planejado 2, planejado 3, ou pode chamar de layout opção 1, opção 2, opção 3. Vai criando opções de layout. Então isso tudo já vai ficar configurado então no meu template disponível para eu utilizar. Beleza, já posso deixar isso tudo aqui como concluído. Classificação e propriedades eu já comentei um pouco para vocês, né? Que é aquela questão de deixar tudo dentro do objeto já com as suas propriedades específicas. Se vocês precisam normalmente criar alguma propriedade nova, se vocês fazem algum tipo de detalhamento de forro, que querem especificar mais esse forro, se vocês fazem um mobiliário sob medida, que vocês precisam especificar mais questões desse mobiliário, já deixem salvo então essas classificações e propriedades que vocês costumam inserir nos objetos de vocês. O próximo então são as nossas vistas e pranchas e conjunto publicador, o nosso navegador então. É muito importante que nós tenhamos as vistas salvas dos nossos projetos. Se vocês não sabem ainda o que é vistas, não sabem como elas funcionam, vejam o vídeo aqui em cima, que eu vou deixar no card, para vocês entenderem primeiro como elas funcionam e por que elas são tão importantes para o nosso projeto. É isso que vai dar mais produtividade para nós. Então, aqui vocês vão deixar salvo o padrão de vocês. Se vocês utilizam uma organização de projeto por fases de projeto,
Então, vocês vão criar as pastinhas, né, por fase de projeto. Já deixem ali organizado as fases dos projetos de vocês. Eu deixei aqui estudo preliminar, projeto legal, projeto executivo, planta humanizada, perspectivas. E separei, então, as vistas nessas pastinhas. Então, é isso que vocês têm que deixar salvo e organizado. No estudo preliminar, eu costumo utilizar as plantas numa escala tal. Então, já deixem salvo a vista das plantas com o vegetal certo, com a escala certa, com a sobreposição gráfica certa, com as canetas certas. Já deixem tudo isso salvo aqui, que isso vai agilizar muito para vocês. Os projetos complementares também, né, vão ter uma combinação de vegetal específica, as plantas humanizadas. Perspectivas, vocês já podem deixar alguma coisa pronta, se vocês gostam de mostrar uma isométrica com alguma sobreposição gráfica aplicada, já podem deixar isso também configurado aqui. Aqui também a gente tem os mapas já salvos, a gente vai falar um pouco mais dos mapas depois. Basicamente isso. Uma coisa importante aqui de falar também é sobre as folhas de trabalho. A folha de trabalho, ela é só um elemento 2D. Se vocês não têm ela, elas ficam aqui no mapa de projetos. E vocês podem deixar salvo também essas folhas de trabalho. Por que a gente pode utilizar essas folhas de trabalho que são apenas 2D? Para deixar, então, um padrão de planta de situação, por exemplo, que é apenas 2D, para não precisar fazer toda uma quadra, né? Já deixei um padrãozinho lá. Simbologias, legendas, detalhamentos. Às vezes vocês têm do AutoCAD mesmo já detalhes prontos em 2D. Puxem esses detalhes aqui para dentro das folhas de trabalho e já deixem salvos. Vocês conseguem depois puxar eles para a prancha, sem precisar sempre ter que refazer esse detalhamento, né? Esse detalhe. Então isso tudo pode ficar salvo já dentro do template de vocês, dentro das folhas de trabalho. Beleza, próxima etapa, pranchas. As pranchas também, então, podem ser organizadas conforme a fase de projeto. Também podem deixar já configuradas as pranchas com os IDs corretos. E se vocês têm uma organização já de pranchas, eu faço uma prancha de implantação, depois eu faço uma prancha de plantas, depois eu faço uma prancha de cortes, depois uma prancha de elevação. Já deixa tudo prontinho ali, só pronto para colocar o projeto dentro. Já pode até deixar a vista pronta ali, vocês só vão precisar mudar a dimensão da prancha mestre, né, de base, que vocês vão utilizar nessa prancha depois, conforme o tamanho do modelo de vocês. Pranchas mestres, então, muito importante também deixar pronto o selo de vocês, né? Se eu entrar aqui, por exemplo, nessas pranchas mestres, já vai estar o meu selo aqui pronto para ser reutilizado e para eu criar novos mestres conforme o meu projeto que eu for fazer. Se vocês têm outras dimensões, né, de pranchas que vocês costumam utilizar, as margens, deixem tudo pronto, a selo com o texto automático, né, os IDs. Se vocês também não sabem como fazer isso, vejam o vídeo aqui sobre pranchas. Conjunto publicador. Nós temos já por padrão aqui conjuntos publicadores prontos de PDF, DWG e BIMX também, que é o que a gente utiliza. Eu tenho até um vídeo aqui sobre o BIMX também, vocês podem ver o que vocês precisam deixar dentro desse conjunto do BIMX, já deixem pronto esse padrão. Se vocês têm algum outro conjunto que queiram criar, como JPEG, né, algum outro formato aqui que vocês costumem exportar, já deixa esse conjunto pronto, o DWG aqui com algum tradutor específico. Concluído então mais essa etapa do navegador, pranchas, conjunto publicador. E folhas de trabalho também já comentamos. Materiais de construções, agora vamos para os nossos atributos, certo? Materiais de construção, então ficam aqui em cima, né? Eu, por exemplo, tenho criado material de construção porcelanato. Vocês podem criar também material de construção laminado, vinílico, ou qualquer material novo que vocês possam querer utilizar, né? Podem deixar pronto já então com uma superfície padrão e com uma trama padrão de corte. E também com as propriedades específicas desse material, né? Já podem deixar tudo isso pronto. Combinação de materiais. A gente já salvou alguns favoritos, né, dessas combinações. Então também já se querem criar mais outras combinações, já podem criar aqui no template, né? Se vocês já criaram em outro lugar, façam ela aqui também. Perfis complexos, também se vocês têm algum que vocês mais utilizam, né? Se vocês fazem interiores, principalmente no ArchiCAD, vocês vão utilizar bastante os perfis complexos, deixem isso tudo organizadinho. Tem os perfis complexos e tem as vigas segmentadas salvas como favorito também.
Nesse arquivo aqui, o que eu tenho de perfil complexo é o rufo, né, a capa de muro. Vocês podem fazer também aquela parede com a viga já embutida e deixar isso como favorito. Superfícies, pessoal, se vocês já têm algumas texturas que vocês costumam utilizar, que vocês têm uma pastinha lá de texturas que vocês trouxeram do Google, já deixem as superfícies aqui criadas e salvas com essas texturas. Superfícies de porcelanatos específicos, de fornecedores específicos, texturas de tijolinhos, de laminado, de concreto, tudo que vocês têm ali já deixem criada as superfícies aqui dentro do template disponíveis para vocês utilizar. No gestor de atributos, nós também conseguimos importar e exportar em opções, atributos, gestor de atributos. Por exemplo, aqui as tramas, as linhas, os conjuntos de caneta, os conjuntos de vegetal, as superfícies, o material de construção, todas essas opções aqui a gente tem, perfil complexo. Para importar e exportar então algum desses atributos, eu vou lá no meu arquivo que eu criei o elemento, seleciono ele, coloco aqui acrescentar, para ele vir para essa área de temporário, e clico aqui em exportar. Daí eu vou ter que salvar então esse arquivo no meu computador, e lá no meu template base, que eu quero atualizar ele, eu vou entrar de novo aqui no gestor de atributos e vou vir aqui em importar. E vou lá no meu arquivo que eu acabei de exportar e vou importar para cá. E vou ter que clicar aqui para anexar então esse elemento ao final da minha lista de elementos padrão. Então, materiais de construção foi, composição de material foi, perfis complexos foi, superfícies foi. Estamos quase lá, pessoal, vamos lá. Configurações do Cine Render. Se vocês costumam utilizar o renderizador interno do ArchiCAD Cine Render, a gente também consegue salvar configurações padrão de criação de render. Então, se eu entrar aqui nas definições da fotorenderização, aqui a gente tem essa opção de cena, onde eu consigo selecionar e gerenciar cenas. Aqui aparecem todas as cenas que estão salvas. O que são as cenas? São essas configurações aqui, que são previamente setadas em relação à qualidade, à quantidade de iluminação natural, quantidade de iluminação artificial, se vai ter céu físico, qual o tipo de céu, se a grama vai estar ativa, se o fundo vai ser transparente. Então, tudo isso a gente consegue salvar, então, aqui, conforme se eu fizer alguma modificação, eu vou ter habilitado aqui o salvar como, vou modificar aqui. Já vai aparecer até aqui essa opção, guardar cena como. Então, eu fiz essa modificação e posso salvar essa cena personalizada e não preciso toda vez ficar editando, né, como eu costumo já fazer o meu render. Já deixo pré-setado aqui essa configuração. Renderização foi, então. Padrões de ambiente de trabalho, perfis de trabalho, pessoal. Aqui em ambiente de trabalho, dentro de opções, a gente tem aqui, né, o ambiente de trabalho, onde nós conseguimos criar um perfil próprio nosso, perfil da arquitetura. Eu já criei o meu aqui, perfil da Michelle. E o que tem nesse perfil da Michelle? Tem todas as configurações do ambiente de trabalho, né? São várias configuraçõezinhas aqui que a gente pode definir e personalizar. Eu, por exemplo, aqui alterei os atalhos, tem alguns atalhos que eu criei, então vai ficar salvo esses atalhos nesse meu template, com esse meu perfil. Tem opções de tela, várias outras configurações em questão do cursor, né, da nossa paleta flutuante, da sensibilidade do cursor. Tem várias outras configurações, deem uma explorada aqui e veja se vocês querem alterar e personalizar alguma coisa. Eu deixei também como item ali só para frisar a questão das legendas de itens elétricos, hidrossanitários. Se vocês costumam fazer esse tipo de legenda, já deixem também prontas, tanto na folha de trabalho ou se quiserem fazer em algum outro espaço aqui da área de trabalho mesmo. E o próximo item, então, o último item, é os mapas. Então, se vocês costumam já utilizar mapas padrões, já deixem também salvo neste template. Então, eu tenho aqui uma tabela de luminárias, eu tenho aqui tabela de ambientes, tabela de forros, tabela de pisos, fora essas padrões aqui do ArchiCAD, que eu posso entrar e já configurar como eu quero, e deixar aqui salvo para eu utilizar, conforme. Então, eu só vou precisar modelar e a tabela já vai estar pronta. Deixa eu finalizar aqui no meu Trello.
tudo concluído. E agora, como salvar o template? O que eu faço agora? Eu já configurei tudo e está tudo pronto. Graças a Deus, terminamos esse template. O que acontece? Como você já salvou os favoritos, tudo, já colocou, se vocês quiserem, né, deixar, como eu comentei, esse mostruário aqui com todos os favoritos, vocês podem apagar, então, esse modelo 3D, aqui, o projeto de vocês. Eu costumo deixar os cortes e as elevações e essa parte aqui da calçada, que normalmente é padrão também, né, um meio fio, eu só ajeito conforme cada projeto, mas eu já deixo essa parte aqui da rua e da calçada com meio fio. E o resto tudo pode ser deletado. Se vocês quiserem ter mais segurança, para ter certeza que salvaram tudo, podem deixar ali também e desenhar do ladinho. Mas o ideal é deixar o arquivo mais leve, né? O que acontece então com o template, pessoal? O template ele pode ser como um arquivo com a extensão TPL, né? Que é template. E a gente utilizar ele dessa forma. Entretanto, vocês podem muito bem utilizar ele como arquivo PLN de base para todos os projetos. No escritório onde eu trabalho, nós temos na nuvem um template que é um PLN. Está lá escrito o nome desse arquivo, tá? Template base para projetos arquitetônicos. Então, sempre que a gente vai iniciar um projeto arquitetônico, a gente utiliza aquele PLN como base. Ele está na nuvem, disponível para todos os funcionários. Então, isso que vocês podem fazer. Todo mundo vai partir deste arquivo base. Como eu comentei no início, o template é uma construção, né? Vocês vão sempre evoluindo, sempre incrementando coisas nesse template. Então, vocês podem ir trazendo coisas aqui para dentro, né? Deixando aquele arquivo base e colocando coisas novas dentro deles, porque conforme vocês vão fazendo novos projetos, vocês vão inserindo mais informação e mais coisas que vocês talvez queiram usar em outros projetos. Então, vocês vão utilizar aquele esquema, né, de exportar e importar favoritos, importar e exportar atributos. Então, vou dar um exemplo. Iniciei o projeto no meu template e criei um perfil complexo novo, e com esse perfil complexo eu criei uma viga. Como é que eu faço para deixar esse elemento disponível nesse arquivo base, né, que todo mundo está utilizando para os outros projetos? Você tem duas opções, que é uma salvar novamente, né, esse último arquivo e por cima substituir esse arquivo com o último arquivo que tu está fazendo, né, que está mais atualizado, ou você pode então utilizar esse sistema de importar e exportar. Então vai depender da tua demanda, né, da quantidade de objetos, se vale mais a pena importar e exportar um por um, ou se vale mais a pena substituir o arquivo base padrão, né, e sempre manter ele atualizado substituindo por cima. E é isso aí. Então, eu vou mostrar agora como que se salva como template, se vocês querem ter esse arquivo como a extensão TPL, né? Então, vocês simplesmente vêm aqui em arquivo, salvar como, e vai alterar aqui no tipo de projeto, e vai escolher aqui, ó, template do ArchiCAD. Simples assim, e salva. Então, esse vai ser o teu arquivo base. E daí, o que acontece com esse template? Quando tu inicia o ArchiCAD, vou abrir um ArchiCAD aqui. Quando a gente abre, então, um ArchiCAD novo, aparece aqui essa opção, ó, criar um novo projeto a partir de um template. E por padrão, ele vem aqui com um template do ArchiCAD, né? Então, a gente pode clicar aqui e clicar em procurar template. Assim, a gente consegue, então, procurar o arquivo de template que a gente acabou de criar. E aí, pessoal, consegui ajudar vocês? Deu certo? Conseguiram se organizar? Conseguiram baixar os arquivos aqui? Comentem aqui pra mim e curtam o vídeo se gostaram. Compartilhem com mais amigos que também estão precisando ultrapassar essa barreira. E não deixem de se inscrever no canal.